moços lindos ali que tiram. E realmente eu estava sentada aqui, oradora ali, eu fiquei com dor no pescoço. Feliz de estar com vocês e principalmente feliz de falar em Jesus de Nazaré. Mais de 2000 anos se passaram e Jesus ainda é aquela fonte radiosa que nos ilumina, que nos induz ao progresso e que enviou o mestre de Lyon, Kardec, para que começássemos a compreender os ensinamentos pelos quais conquistamos a felicidade de existir, a felicidade de nos expressarmos na terra, a compreensão das várias moradas da casa do Pai, a compreensão da reencarnação, do Deus de misericórdia e de amor. Mas por que Jesus nasceu entre os hebreus? Por que não entre os gregos, os romanos ou qualquer ponto da terra? José Herculano Pires, em seu livro Espírito e o Tempo, nos lembra que na época o povo hebreu era o povo que apresentava as melhores condições espirituais. E por que o povo hebreu apresentava as melhores condições espirituais? O trabalho de Moisés foi belíssimo. Moisés libertou seu povo do Egito, caminhou pelo deserto e realizava sessões, está na Bíblia, a narração está na Bíblia, sessões mediúnicas com um grupo de senhores que permitiam até a materialização de um espírito que eles consideravam o Deus único e Yahvé, mas que na realidade era um espírito protetor dos hebreus. O fenômeno mediúnico aparece várias vezes na Bíblia, porque somos, como dizia Herculano, somos interexistentes. Porque o mestre de Lyon, Kardec, nos lembra que temos uma vida espírita e que podemos e devemos aproveitar as horas do repouso físico. E isso faz parte da nossa evangelização, a compreensão dos ensinamentos de Jesus, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, a apresentação às nossas crianças e aos nossos jovens desse antibiótico natural que cura as cicatrizes das nossas almas, que permite a extinção do karma negativo, o esquecimento do passado e a compreensão de que podemos e devemos crescer num caminho florido, no caminho iluminado pelo Pai de amor da parábola do Filho Pródigo. Este Pai amoroso que é a inteligência suprema do universo, que compreende a nossa fragilidade, que acompanhou-nos na construção do nosso pensamento, que analisa os nossos erros e quando, diz Herculano, em concepção existencial de Deus, quando julgamos-nos com demasiada inflexibilidade, o Pai amoroso envia seus mensageiros para atenuarem o nosso sofrimento, para mostrarem a cada um de nós numa doutrinação amorosa que podemos e devemos corrigir os nossos erros através do trabalho e do amor. E a compreensão de que cada indivíduo que cresce, cada indivíduo que começa a compreender e praticar os ensinamentos de amor do sábio Jesus de Nazaré, é o levedo, é o fermento que leveda a massa, porque a sociedade é fruto de um conjunto de indivíduos, e através da mudança de cabeça de cada indivíduo, da mudança de mentalidade de cada indivíduo, do brilhar dos ensinamentos de Jesus de Nazaré, que conseguiremos a sociedade justa, a sociedade amorosa. Na época de Jesus, os hebreus já haviam tido experiências imensas, muitas experiências difíceis e desagradáveis. Ainda se expressavam e muitos de nós estávamos lá, e nós sabemos à luz do Espiritismo que não existe raça,
E à luz da ciência também aprendemos que não existe separação entre as raças, nem separação entre os humanos e animais irracionais. Nosso DNA é muito semelhante, mas os hebreus, apesar do orgulho que todos nós possuímos, na época estudavam muito, induziam ao estudo do que chamamos hoje de teologia, permitiram o eclodir do horizonte profético. Os profetas, e os profetas bíblicos apresentam muito certeza, os profetas floresciam em Israel. Emmanuel, num livro belíssimo, A Caminho da Luz, ele diz que Isaías falava: e ele surgirá como um arbusto frágil. E tantas vezes as tempestades do mundo aparentemente o tombarão, que para os menos avisados será um homem tombado pela ira de Yahvé. Mas após a sua morte, diz Isaías, os interesses de Yahvé crescerão em suas mãos. Jesus de Nazaré aprendeu a ler e escrever, o que não era comum na época. Herdou os negócios de seu pai. Como todo o hebreu, precisava aprender um ofício, e aprendeu o ofício de carpinteiro. Até os 30 anos exemplificou o amor à lei, o respeito à tradição judaica, o respeito a Deus, o Yahvé que aparece terrível em Adão e Eva, o Yahvé que condenava. Mas com 30 anos começou a pregar, continua respeitando todos os princípios judaicos, mas dilatou-os no despertar de consciência para o qual ele viera na terra. Essa foi a tarefa maior do Mestre de Nazaré, Jesus, convocar-nos ao uso da razão. Em A Gênese de Allan Kardec, existe um item belíssimo, as paixões, que falam que as paixões, a indução à sobrevivência no mundo difícil, porque somos seres espirituais, que as paixões têm sua função importante, induzem o indivíduo ao crescimento, tornam a vida na terra mais atraente, mais suportável. Mas chega o momento, apresenta Kardec nesse trabalho belíssimo, sempre teve assessoria da equipe do Espírito da Verdade. E essa assessoria faz a diferença entre o trabalho de Kardec e informações outras. Mas chega o momento, diz o mestre de Lyon, em que o ser está apto a domar suas paixões através do uso da razão, do desenvolvimento da razão, da capacidade de raciocinar, da análise racional, que ainda no século XXI faz falta a todos nós. Não estamos acostumados ao uso da razão. Amamos a magia, a novidade bizarra, a ideia estranha ou espetacular. Mas o trabalho de Jesus continua a se realizar. Despertar de consciências. Ele nos convocava ao uso da razão quando explicava: não é o que entra pela boca o que torna o homem imundo, é o que sai do coração. E mais tarde, Paulo, o indivíduo que melhor compreendeu Jesus, diria: nada é impuro em si, tudo é criação divina. Os nossos pensamentos é que colocam impureza nas coisas puras. Nós é que tudo deturpamos, muitas vezes não normal, porque somos, como diz o querido André Luiz, fetos no desenvolvimento da razão. Crianças que se iniciam na compreensão da Constituição Divina, fetos que se iniciam na prática do amor, do fazer ao próximo o que desejamos que o próximo nos faça. Jesus nos trouxe a pedagogia do amor e da esperança, mas
método didático maravilhoso de Jesus.